Primeira pergunta, eu acho que ela já está respondida. Exatamente, eu ia questioná-la se há dados específicos, não é, sobre a violência sexual contra estudantes do ensino superior no último ano, porque essa CPI, doutora Paula, ela investiga este tema ou este problema no último ano, não é? Mas me parece que você já respondeu que não há dados específicos que você pudesse nos apresentar hoje. É isso mesmo, doutora Paula? Quantificar esta violência. É isso mesmo? Não há, nesse momento, estes dados na Defensoria Pública. Isso, nós não temos esses dados, né, reunidos relacionados à questão da violência, por termos uma dificuldade exatamente, né, de um banco de dados único também Ok. acerca desse tema. Ok. Tá. A segunda pergunta é se você tem condição de nos responder se estas ocorrências se dão. Aí, claro, como você não tem dados e números, vai ser mesmo uma constatação a partir das impressões que a Defensoria Pública tem. Se estas violências elas acontecem com maior frequência e que vocês são mais procurados por alunas do ensino privado ou das universidades públicas. Você consegue ter esta ideia, a partir do olhar da defensoria, se essas ocorrências ou as denúncias que vocês recebem partem mais de universidades públicas ou privadas? A gente recebe praticamente de universidades públicas, né? Acho que não significa que não há violência na privada, mas talvez também por ser uma outra dinâmica, né, de construção, elas também talvez tenham mais dificuldade de acessar a defensoria, né? Então a gente recebe muito essa denúncia de universidades públicas. Ok. E uma outra pergunta, doutora Paula. Vocês também têm algum dado ou alguma informação em que circunstâncias ou em que circunstância é mais comum esse tipo de violência sexual? Festas ou eventos esportivos, ou confraternizações, ou trotes, ou outros. Você tem condição de nos responder das denúncias que vocês recebem, né? Em que circunstância é mais comum acontecer a violência sexual? Uhum. A gente recebe, em regra, dois tipos de situação, né? Ou aquela que é realizada a violência por um superior hierárquico, que normalmente é um professor ou um orientador. Então, também essa violência ela se estende desde, né, da vida dentro da sala de aula, academia, também para mestrandas e doutorandas, né? Então, também esse é um dado que nos traz aí um olhar de que é uma violência que ela tem uma camada de instâncias, né? Ou ela acontece nessas moradias, né, exatamente por essa vivência e rotina diária. E também a gente verifica, isso eu estou falando dos casos que chegam até nós, né? Então, são em regras as violências praticadas por orientadores ou professores, ou violências praticadas nas moradias, ou também por alunos que fazem parte do convívio diário dessas alunas, e aí também nesses ambientes de festas, ou ambientes também dentro mesmo de relacionamentos que a gente pode pensar na configuração da Lei Maria da Penha, né? O CAV, que eu mencionei, que essa comissão de Ribeirão, ele tem um estudo dos casos que eles atenderam e, salvo engano, lá a maioria foi realizada essa violência praticada por professores. Foi o resultado que elas verificaram durante um período de acompanhamento. Muito obrigada, doutora Paula. E, finalmente, existe, eu acho que você já respondeu, mas eu queria só de uma forma mais específica. Existe algum termo de parceria, enfim, pelo menos em construção, se ele não existe de fato, mas em construção,
entre a defensoria é, e estas universidades, ou públicas ou privadas, visando exatamente uma adoção conjunta de medidas ou de combate ou de atendimento à violência sexual contra alunas, sejam medidas educativas, sejam medidas assistenciais, sejam medidas de encaminhamento dos casos à autoridade policial. Existe algo pensado ou em construção a respeito deste esforço conjunto entre defensoria e universidades para reforçar o combate a essa violência? Sim, em relação à USP, nós temos feito muitas reuniões, né, junto com o escritório USP Mulheres, também essa comissão de alunas, professoras, e também junto com a rede Não Cala, USP Não Cala, e também com a própria Procuradoria da USP, exatamente para a gente rediscutir os regimentos internos, que a gente entende que é um ponto importante, né, para a gente caminhar, como também, né, essa questão que é sempre trazida, que é a criação de um centro de referência da mulher na USP, porque as alunas e professoras entendem que é muito necessário esse local, né? A gente até pretendia fazer uma audiência pública esse ano, a gente infelizmente teve que parar por conta da pandemia, mas também acho que pode ser um importante momento para a gente ouvir todos esses, né, atores e atrizes dessa vida universitária, porque também a gente sabe que a USP, né, o que acontecer com a USP provavelmente vai ter reflexos também em outras universidades, né? Então a gente tem colocado o nosso esforço em acompanhar a USP exatamente porque a gente entende que é um dos campos mais complexos, né? E o que a gente conseguir ali de caminhar para evitar essas violências também vai reverberar em outras universidades, né? E aí por isso que a gente fez essa reunião com a Fabiana Severi para entender, né, essa importância dessa política de Ribeirão, e também aqui na USP, na Faculdade de Direito, tem agora também, né, uma professora que faz um trabalho relacionado a gênero. Então a ideia é que a gente consiga, de modo extrajudicial, porque a gente entende que é o mais positivo, conseguir fazer uma construção conjunta aí com a USP nesse sentido, de realmente ter um atendimento qualificado, né? A gente tem o atendimento na vara de violência doméstica e familiar no Butantã, que também, né, tem uma defensora lá atuando e recebe diversos casos que também acontecem na USP, que estão dentro dessa definição da Lei Maria da Penha de violência doméstica e familiar, né? Então também existe esse espaço de atendimento para essas vítimas, que também é feito pela Defensoria Pública do Butantã, porque é a região onde a USP tá inserida, né? Ok. Obrigada, doutora Paula. A deputada professora Bebel, então, tem a palavra.